Vamos falar sobre o governo federal acelerando os processos para a aplicação do acordo Mercosul-União Europeia depois da Comissão Europeia judicializar o caso. A reportagem de Carol Rosito. Não durou 5 dias. A alegria com a assinatura do Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia foi breve. A judicialização do caso por parte dos europeus colocou mais uma dificuldade na implementação do texto, que foi negociado por 26 anos. Por apenas 10 votos, eurodeputados levaram o acordo à Justiça do Bloco. O tribunal vai avaliar fundamentos jurídicos do tratado e, caso dê um parecer negativo, as regras só entrarão em vigor caso sejam alteradas. A Corte de Justiça demora até 2 anos para deferir uma sentença sobre o tema. O governo brasileiro entende que a situação é um atraso, mas não imagina que o tribunal vá barrar o acordo. A pedido de Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai a Bruxelas no fim de fevereiro para negociar com integrantes do Parlamento Europeu. O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, defendeu que ele seja aprovado logo no Congresso. É um percalço que vai ser superado. Então vamos contribuir para dar condições para que a Comissão Europeia possa agir de maneira mais rápida. Segundo o presidente da Apex, Jorge Viana, o caminho para uma votação no Legislativo já está pavimentado. Ontem eu conversei muito com o Davi Alcolumbre, ele agora é uma agenda do Parlamento, e nós vamos ver se ele age junto com os líderes dos congressos do Mercosul para aprovar o quanto antes. No Brasil e no Mercosul, é uma maneira educada de a gente pressionar e dizendo, olha, só falta agora, nós fizemos o nosso dever de casa, falta agora o Parlamento Europeu fazer. A estratégia da aprovação rápida seria uma maneira de pressionar o Parlamento e o Tribunal Europeu a também caminharem rapidamente com o tratado. Além disso, o Planalto cobra uma vigência provisória do acordo, enquanto não há uma decisão das instituições da União Europeia. Em Davos, o primeiro-ministro da Alemanha e um dos principais apoiadores do acordo ressaltou a importância da medida para o crescimento do velho continente e disse que, muito possivelmente, o acordo será provisoriamente implementado. O mecanismo nunca foi utilizado pelo bloco e representaria um fator de desgaste político com eurodeputados e países contrários ao acordo, como França e Polônia. A vigência temporária do texto só seria derrubada com uma votação contrária no parlamento ou uma sentença desfavorável da Corte de Justiça. Orival, qual que é a da União Europeia, assim, que por um lado, alvejada pelos Estados Unidos de um lado, pelo Trump, teve uma invasão pela Rússia ali, na Ucrânia, não tem laços históricos com a China, valores, impondo dificuldades para fechar um acordo comercial com a América do Sul? Bem, acho que aí a gente não pode generalizar, né? Não é a União Europeia. Pelo contrário, a cúpula da União Europeia e alguns dos principais países da União Europeia estão, e a maioria dos países, inclusive, estão fazendo força para que esse acordo siga adiante, mesmo que, quando você olha para o acordo, ele é muito mais favorável à indústria brasileira, né, assim, em termos do que a indústria consegue acessar do mercado, né, e à agricultura brasileira do que o contrário. Agora, os empecilhos são políticos, né, existem correntes nacionalistas de esquerda e de direita, que no caso da França, somadas, representam dois terços do eleitorado, 2/3 da Assembleia Nacional francesa, e que usam demagogicamente essa proteção do mercado agrícola francês, né? Então, você tem aí, isso acontece na França e se espalha aí por Polônia, Áustria, Irlanda, mas a maioria dos países, né, até mesmo a Itália, conseguiu romper esse bloqueio, né, tendo um governo que é nacionalista e de direita, e por isso mesmo usou essas credenciais da Giorgia Meloni para levar adiante o acordo, depois de conseguir garantias, salvaguardas, etc. Mas, como acontece em tantos outros campos da política,
os extremos acabam sequestrando e representam a minoria. No caso da França, representam 2/3, como eu disse, mas no caso do conjunto do bloco, representa uma minoria realmente, mas conseguem se tornar competitivos politicamente por causa da sua demagogia e arrastar todo um projeto europeu que é baseado no livre comércio. Agora, mas eles transformaram o Macron também. O Macron está refém da baixa popularidade dele, né? Da crise que ele enfrenta do ponto de vista fiscal, da crise de governo, um primeiro-ministro atrás do outro. Ele me parece estar refém de uma situação que ele não consegue agir. Aí eles estão olhando mais para dentro que para fora, então, né? O Macron é 1/3, não adianta, ele é 1/3. Ele é 1/3. Ele vai ser engolido no ano que vem, se ele, mesmo com essa atitude. Imagine se ele defendesse o livre comércio, seria esmagado no ano que vem, que tem eleição. Mais do que já tudo indica que será. Né? Exato. Daniel, qual que é o prognóstico aí do que pode acontecer no Tribunal Europeu sobre o acordo? No tribunal ainda não tem prognóstico, Caio. Eu não sei nem dizer quantos juízes tem nesse tribunal. A questão é a seguinte, o grande dilema agora é aplicar provisoriamente o acordo ou não aplicar. Essa hipótese de já colocar em vigência imediatamente, sem ratificação, ou seja, sem passar pelo Parlamento Europeu, isso existiu em todos os acordos. Havia um mecanismo prevendo isso. Já foi usado? Não, nunca foi usado. Se a União Europeia decidir usar isso pela primeira vez, é sensível? É tremendamente sensível. Imagina o que vão dizer França, Polônia, Hungria, Irlanda para a Ursula von der Leyen, para o Antônio Costa, para a Comissão Europeia. Agora, por outro lado, a Comissão Europeia não fazer nada é um risco tremendo reputacional, de credibilidade. A União Europeia está negociando um acordo com a Índia. Vai negociar de que forma? Como é que vai sentar na mesa com o negociador indiano, olhar no olho e dizer que pode fechar um compromisso se o compromisso, depois de fechado, passa por uma nova salvaguarda, uma nova votação, um recurso ao Tribunal Europeu? Você descredibiliza completamente o elemento ali básico, que é a confiança entre os negociadores. Então, aplicar provisoriamente vai ser um dilema enorme para a União Europeia nessa situação. Do lado do Mercosul, ajuda muito, dá munição para a Comissão Europeia e para o Conselho, que está favorável, pelo menos na figura de Antônio Costa. Um elemento importante, essa munição importante, é aprovar aqui, do lado do Mercosul. O Paraguai está fazendo isso, quer ser o primeiro, ainda em fevereiro. Hoje ficou muito evidente que o governo e o Congresso brasileiro estão alinhados para liquidar essa fatura ainda no primeiro semestre. E aí, de novo, joga-se um novo fator de pressão para a Comissão, para o Conselho e para o Parlamento Europeu. Ora, Thaís, hoje, lendo tanto a imprensa internacional e a nacional, o setor privado, tanto europeu quanto brasileiro, muito empenhados ali, empurrando também a política para pelo menos conseguir implementar provisoriamente o acordo. Aqueles setores que vão ser mais beneficiados estão se preparando para esse momento, né? E diante do cenário internacional, essa é uma oportunidade que ninguém quer perder. Quer dizer, você não faz uma guinada para uma oportunidade desse tamanho, especialmente para o setor do agro, de um dia para o outro. Então, quanto menos previsibilidade, vamos dizer assim, mais custo você tem, porque há custo de preparo para isso. E a mesma coisa para a indústria. A indústria que vai ganhar, especialmente com acesso à tecnologia, podendo ganhar competitividade, pode perder mercado no primeiro momento, mas pode ter acesso à tecnologia e à inovação que devolva competitividade para o Brasil, e a indústria que vai conseguir, de alguma forma, se beneficiar, tem o mesmo pensamento. Quer dizer, quando, de um ano para cá, a assinatura do acordo ficou evidente que ia acontecer, que era uma questão de semanas ou meses e não mais de anos, como a gente testemunhou, todo mundo passa a se programar. De novo, a gente estava falando aqui da questão da segurança jurídica do Brasil, olhando o que está acontecendo no STF, é a mesma coisa agora. Quer dizer, qualquer investimento que os setores tenham feito
para se preparar e chegar bem posicionado para esse acordo, o que você faz com isso, né? Com essa imprevisibilidade? Então, há uma determinação ali de dizer, olha, quem puder ajudar e falar com seus pares na Europa, enfim, para tentar reverter isso, vai fazer. Lorival, no Tribunal Europeu, ele vai representar esse ethos do Conselho Europeu, de alguma maneira, a representatividade, as dificuldades, qual que é o prognóstico ali no Tribunal? Bem, ele é um tribunal técnico, não político. Ele pode fazer 3 coisas. Ele pode tomar uma decisão que não seja vinculante, ele pode criar uma recomendação. Porque qual que é a questão que foi colocada? Acho que a gente ainda não explicou. As legislações europeias no que tange a questão da saúde alimentar, saúde humana em relação a alimentos, segurança alimentar, não segurança alimentar no sentido de haver ou não comida, mas segurança dos alimentos ali, a questão ambiental também, são as principais questões que foram colocadas assim, olha, as nossas leis deixaram de valer. Um acordo não pode estar acima das leis, né? Esse é o argumento. Então, esse tribunal ele pode dizer o seguinte, olha, eu recomendo que sejam adotadas as seguintes salvaguardas para esses produtos que vão ser importados. Ou ele pode tomar uma decisão vinculante, assim, olha, ou são tomadas determinadas salvaguardas a esses produtos importados, ou esse acordo não tem validade. E a terceira opção seria falar assim, olha, eu não vejo nenhum problema nesse acordo e bola para frente. Agora, até ele tomar essa decisão, o acordo fica suspenso, né? Ele não pode ser independentemente... Mas provisoriamente pode, né, Lúria? Não, porque o tribunal, enquanto o tribunal não tomar uma decisão sobre isso, o acordo fica sem segurança jurídica. Porque aí o próximo passo será pedir liminares, né? Olha, peraí, estão importando isso aqui. Não, mas a gente está esperando decisão e tal. E aí o tribunal começa a dar essas liminares e tal. Uma batalha jurídica clássica, vira né? Vira uma insegurança jurídica que para um exportador, para um importador, é um inferno. Né? Agora, o Daniel, eu só não entendi o envio, a promessa do envio do Davi Alcolumbre para tentar resolver isso em Bruxelas e não ser, de repente, ou o próprio Itamaraty, ou a própria diplomacia brasileira, ou o próprio Palácio do Planalto. Acho que tem um pouco ali de uma certa sobrevalorização do papel do Davi Alcolumbre. Não vai ser ele quem vai convencer ninguém no Parlamento Europeu, mas traçando ali um paralelo com o que aconteceu no auge da crise do tarifaço contra o Brasil pelos Estados Unidos, você teve missões do Senado, mobilização do empresariado, e é uma coisa que, na avaliação do governo brasileiro, também pode se complementar. Não é que está faltando completamente, não falta, o setor privado já se mobilizou em prol do acordo e encontrou aliados, por exemplo, o diálogo aqui da CNI, que representa a indústria brasileira, com o MEDEF, que é a sua congênere na França, ou com a Confederação da Indústria da Alemanha, é muito bom esse diálogo. Então já existem entidades que fazem uma pressão pelo acordo na Europa, jogando a favor, mas você ter, e aí é nisso que se explica a ida de Davi Alcolumbre para Bruxelas, ter também missões parlamentares tentando azeitar um pouco melhor a situação, é uma ajuda que pode contar nesse momento.